Você já sentiu que a sua fotografia não evolui porque falta aquele modificador caro ou aquele segundo ponto de luz? Muita gente trava na hora de estudar fotografia porque acha que tem que ter um arsenal de um estúdio para começar. Mas a verdade é que bons resultados partem da técnica. Hoje eu vou te provar que dá para sair do básico e criar esquemas profissionais de iluminação usando apenas um ponto de luz. A natureza cria imagens incríveis utilizando apenas um ponto de luz, que é o sol. Partindo desse mesmo princípio, a gente traz essa ideia para dentro do estúdio fotográfico para criar imagens incríveis utilizando apenas um ponto de luz. O segredo de usar um ponto de luz é entender de direção, distância e contraste. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de fotografia que eu criei utilizando apenas um ponto de luz. Aqui eu usei um AD200 sem modificador, luz direta e uma tapadeira. Aqui nessa imagem de cima dá para entender bem onde está posicionado cada um. Eu tenho um flash AD200 e eu tenho uma tapadeira. Os dois estão em uma linha diagonal em direção ao modelo, porque eu quero criar uma sombra que vai passar por trás da modelo, bem intensa, bem marcada, em uma linha diagonal. E esse é o resultado dessa foto. Aqui nesse segundo esquema de iluminação eu estou trabalhando com luz contínua. Eu tenho um LED e eu tenho um modificador de luz de tamanho 120. Ele está com difusor e ele está também com a colmeia. Por que eu estou utilizando a colmeia nesse momento? Porque eu quero uma luz mais concentrada, uma luz bem direcionada para o ponto onde eu quero iluminar. O modelo está de frente para mim, eu estou aqui no fundo, ele está de frente para mim e o LED está na lateral dele. Está posicionado em um ângulo mais ou menos 45 graus, ali o modificador e o LED. E nessa fotografia eu quero trazer uma intensidade de luz e sombra bem evidente. Porque o modelo está utilizando um casaco e ele está com o casaco aberto. E eu preciso mostrar essa estrutura corporal dele, a musculatura. Então eu tenho que trabalhar muito bem contrastes. Luz e sombra bem marcado, uma sombra marcada para eu trazer o volume do corpo dele nessa luz lateral. Então observa agora o resultado dessa fotografia para esse esquema com um ponto de luz. Aqui eu estou trabalhando com o modificador, como eu falei. E LED. O LED traz um resultado muito legal também na fotografia. Mais uma vez eu estou utilizando o AD200. Dessa vez eu coloquei ele com um octabox de 80 centímetros. Eu tirei o tecido difusor desse octabox para ficar uma luz direta, porém com modificador. A ideia é ter uma luz, uma sombra marcada, né? Uma sombra marcada, deixar um ar de mistério, de sensualidade. E eu quero também um desenho de sombra no cenário. Por isso, o motivo de eu ter tirado o tecido difusor da frente do octabox, para ele fazer uma sombra bem marcada. Eu vou mostrar aqui um frame, um quadro, do momento do disparo, para vocês entenderem o desenho da luz e como ele criou essa sombra atrás da modelo. Esse foi o exato momento do disparo do flash. Aqui a gente consegue entender exatamente onde a luz está indo e onde a gente vai ter sombra na imagem. Agora fica com o resultado dessa fotografia e não esqueça de comentar, me dizendo o que achou desse esquema de iluminação com o octabox sem o tecido difusor. Aqui na fotografia a gente já percebe que a gente tem um esquema de iluminação mais amplo, uma foto mais iluminada. Porém, a gente tem ainda sombra pela posição que eu usei. Eu quis utilizar essa sombra, colocar ele posicionado na diagonal para o modelo, quase lateral, quase bem lateral com ela. Porque é um vestido com brilho e eu queria trazer mais essa evidência do brilho e mais volume, né? Então a gente percebe que a gente tem muitas sombras nas dobras do vestido, no rosto dela a gente tem um lado iluminado, outro com mais sombra. E a gente tem uma passagem de luz para sombra bem suave, como a gente percebe aqui na sombra que está projetada no chão. E a gente tem também um degradê que vai da frente até o fundo, numa linha mais suave. A gente não tem aquela sombra tão pesada, a gente não tem aquela sombra pesada que a gente teve nas fotografias anteriores, porque a gente está trabalhando aqui com uma sombrinha rebatedora branca e mais o tecido difusor. Então a gente consegue ter essa luz mais ampla e deixar uma fotografia mais iluminada, uma área maior, mais iluminada. E para a gente fechar o esquema de iluminação com um ponto de luz, eu trouxe aqui um ponto bem interessante. Fotografia externa. Eu trouxe uma mistura de estúdio e externa.
Dá para a gente observar que ali junto ao modelo tem um cenário, tem uma lona, né? Eu trouxe uma estrutura para montar essa lona, porque a ideia desse ensaio era mesclar mesmo, trazer essa mistura de externa e de estúdio. Então eu deixei ficar evidente na fotografia que a fotografia era uma fotografia externa. Eu deixei isso aparecer nas laterais da fotografia, na frente, né, as flores ali na frente do modelo, e a gente tem essa lona de fundo. Eu estou trabalhando aqui com um flash AD400 da Godox e estou usando um octabox de 95 centímetros com um difusor. Eu vou ter uma sombra também um pouco evidente, mas ela tem uma difusão também. Não está uma sombra totalmente marcada com aquela linha dura desenhada à sombra. Ela tem um degradê, uma passagem de luz ali. Então eu achei interessante trazer isso para vocês entenderem também que a gente consegue trabalhar essa ideia de estúdio também na externa. Eu poderia ter feito sem o cenário, sim, mas eu queria trazer até uma curiosidade para quem realmente estivesse vendo a fotografia e falou, caramba, que legal isso aqui de misturar o estúdio com a externa. Então fica agora com o resultado e não deixa de comentar o que achou dessa fotografia com essa mistura de cenário externo com o estúdio. Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a destravar, deixa aqui o seu like e me conta aqui nos comentários qual o equipamento você tem hoje e qual a sua maior dificuldade com ele. E se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado e até o próximo.